Fala rapaziada, Matheus Cipriano aqui, sejam bem-vindos ao meu canal e juros, juros e juros. Não se fala de outra coisa a não ser juros. 2022 foi assim, 2023 será assim e talvez 2024 e 2025 também permaneça dessa forma, né? Com juros mais elevados, mudando completamente a dinâmica da economia moderna que a gente conhece, de taxa de juros em praticamente zero. E por isso você precisa entender quais são os possíveis cenários, quais são os cenários mais imprevisíveis. Mesmo assim, você precisa considerar todos os cenários para conseguir posicionar o seu portfólio de investimentos, claro que sempre com o objetivo de preservação de capital e também, lógico, aumento de patrimônio. E eu só quero te lembrar, antes da gente continuar, para você se inscrever nesse canal e curtir esse vídeo. Esta meta de monetização não será atingida sozinha, sem a sua contribuição, então eu conto com você para isso. E no Brasil, eu já fiz um vídeo sobre isso que eu tô colocando aqui no card, onde o mercado de renda fixa ele vai sofrer uma alteração no dia 22 de janeiro de 2023. O mercado de renda fixa, cerca de 14%, ou 195 bilhões de reais, ele vai passar a ser marcado a mercado. Isso vai mudar completamente a dinâmica de funcionamento do mercado de renda fixa do Brasil. O Brasil, ele se encontra numa posição muito diferente do resto do mundo, né? A gente pode ver nessa imagem aqui que a taxa de juros ela se mantém no patamar de 13,75%, enquanto a inflação, que é essa linha pontilhada em preto, ela está em queda, né? Queda vertiginosa. Significa que o Brasil já está pronto para reduzir os juros. Não significa que ele vai reduzir, significa que ele já está pronto. Mas por quê? Por mais que a inflação esteja nessa queda significativa, o Banco Central ainda não reduziu as taxas de juros. Por conta de risco, risco e risco. Não se fala outra coisa também no Brasil a não ser risco, né? Risco político, risco fiscal, risco de tudo quanto é coisa, cara. Porque o governo atual que entrou, ele tá sendo completamente irresponsável nas suas falas, nas suas atuações. O primeiro dia de governo foi um caos. O ministro da Casa Civil, que é o porta-voz do governo, disse que as obras de investimento que estão paradas por conta de dívida das empreiteiras que foram condenadas pela Lava Jato por corrupção, elas poderão pagar a sua dívida refazendo, retomando os investimentos. Ou seja, Marcelo Odebrecht voltou, meu irmão. Eles estavam esperando a volta do papai e o papai voltou. Eu não tô dizendo que a corrupção ela vai voltar, mas como que o Brasil transmite um mínimo de confiança, a régua baixa de confiança para o mercado internacional, para os investidores brasileiros, inclusive quando a gente vê falas como essa, pô. Os caras estupraram o Brasil por todos os orifícios da nação. E agora estão dizendo que é possível, há conversas ali, que as empreiteiras podem novamente retomar esses investimentos para pagar as suas dívidas. Isso aqui é a porta de entrada para a corrupção e eu, como investidor, eu não vejo nenhum tipo de vantagem em relação a investir no Brasil nesse ambiente. Isso aí no primeiro dia de governo, refletindo o quê? Uma insegurança jurídica. E também o risco fiscal. O governo vive falando que a maior besteira que tem foi a criação do teto de gastos. O teto de gasto é uma porcaria. Meu irmão, ele quer deixar o Estado protagonista de tudo. O Estado pesado, gastando, investindo em infraestrutura, empresas estatais fazendo investimento, retomando investimento. Porém, ele não dá nenhum sinal de como que ele vai arrecadar mais dinheiro para conseguir financiar tudo isso. E como você acha que ele vai fazer isso? Ou emitindo dívida, porém no nível de credibilidade do Brasil atualmente, pode ser difícil ele conseguir se financiar com uma taxa de juros baixa. Uma outra alternativa seria impostos, porém a gente sabe que isso vai ser extremamente impopular e o governo vai perder muita força muito rapidamente se ele optar por esse caminho. E a forma preferida dos governos é o quê? Inflação. Então provavelmente o governo ele vai se financiar via inflação, e aí a gente precisa ver o quão independente é o Banco Central do Brasil para conseguir atuar de forma antagônica a isso aqui. E também outro ponto que reflete muito da insegurança jurídica é a alteração da lei das estatais, cara. Isso foi a maior insanidade de todas. O Congresso aprovou na calada da noite, na surdina da noite, a aprovação da alteração da lei das estatais. O que é a lei das estatais? A lei das estatais, ela diz que uma pessoa não pode ser indicada para um cargo em estatal se nos últimos 3 anos ela participou ativamente em alguma campanha política, para deputado, senador, governador, esse tipo de coisa. E aí, na alteração, esse tempo reduziu para, adivinha, 1 mês. Eles querem colocar pessoas políticas em estatais como Petrobras, Banco do Brasil, onde o salário anual de um presidente é absurdamente alto, dos diretores é absurdamente alto. Então o que eles querem? Ganhar apoio político da Câmara, colocando parente de deputado, parente de senador, parente de governador no cargos estatais, tendo um salário alto, e aí a velha política do Brasil volta à tona. Eu acho que vai acontecer, eu apostaria
colocaria as minhas fichas que isso vai acontecer. Por que diabos eles alterariam a lei das estatais se não para fazer isso? Eu não sei, eu não faço ideia, eu acho que vai acontecer de novo, né? E aí cabe a você analisar e ver se isso faz sentido. E aí eu poderia ficar falando aqui dos inúmeros riscos que podem acontecer com o Brasil. É um BNDES extremamente imprudente, fazendo investimentos internacionais, investimentos no Brasil, inclusive, financiando o JBS, financiando outras empresas, como aconteceu no passado, a juros extremamente baixos. O que mais? Estatais fazendo investimento, o novo presidente da Petrobras, meu Deus do céu, cara. O cara dizendo que vai voltar a investir em refinarias para tirar o preço do barril de petróleo do mercado internacional, cotar o petróleo a um preço interno. Meu Deus, cara, isso aqui é a receita pra merda. A receita pra merda. Então por isso se fala em risco, risco, risco e risco e risco no Brasil. Não tem outra palavra a não ser risco. E para contrabalancear esse risco, o governo Bolsonaro aprovou uma lei super importante e, pelo amor de Deus, cara de sapo, eu não tô falando aqui que eu defendo o Bolsonaro não, meu irmão. Eu tô falando aqui sobre avanços pro Brasil, independente se o cara é preto, azul, rosa, verde, amarelo, se ele é Bolsonaro, Lula, Haddad ou qualquer outra pessoa. Eu tô falando de avanços pro Brasil. O governo Bolsonaro, ele aprovou uma lei que foi extremamente importante, que é o Banco Central Independente. O que seria o Banco Central Independente? Basicamente, a nomeação para o presidente do Banco Central vem do presidente da República. Porém, ele só vai conseguir nomear alguém na presidência do Banco Central após 2 anos de mandato, ou seja, na metade do mandato dele, ele pode alterar a presidência do Banco Central, que é composta apenas por um presidente, que atualmente é o Roberto Campos Neto, e também tem os 8 diretores do Banco Central. E a diretoria do Banco Central é a equipe, a galerinha ali que trabalha junto com o Roberto Campos Neto, com a presidência do Banco Central, para ditar o ritmo das políticas monetárias do Brasil. E é muito importante porque essa aprovação da lei escalonou a nomeação dos diretores, né? E isso é muito bom por quê? Porque limita e mitiga muito o aumento de interferência política dentro do Banco do Brasil. Porque apenas 2 diretores podem ser nomeados por ano. Então vamos pensar o seguinte, o Lula entrou agora, ele vai nomear 2 diretores para o Banco Central nesse ano, 2 diretores no ano que vem. No ano que vem, no final de 2025, ele vai ter nomeado 50% das cadeiras dos diretores, ou seja, até lá o Banco Central ainda está agindo de forma antagônica à visão desse novo governo. E depois do segundo ano de mandato, o governo ele vai ter uma interferência muito grande dentro do próprio Banco Central. Mas ainda estamos seguros por 2 anos. Isso é muito importante porque vai mostrar para o mercado o nível de risco que é esse governo, se é um governo irresponsável ou não. Ou seja, vai dar um tempo para os investidores ou investirem mais no Brasil ou retirarem dinheiro do Brasil. E isso é muito bom. Porém, eu acredito muito fortemente que o ataque ao Banco Central Independente não vai demorar muito tempo para acontecer, né? O ataque vindo de governo, ministros, deputados, senadores. Eu acredito que não vai demorar muito tempo para as críticas ao Banco Central Independente começarem. Então vamos ver aí o quão independente será o Banco Central. E quais são os cenários do Brasil então para o governo Lula? Vamos ver o que pode acontecer aqui. Primeiro, um cenário pessimista, tá? Que seria o PT voltado ali, pautado nas velhas políticas do PT que se mostraram fracassadas. Até onde parece, é muito cedo para dizer isso, mas até onde o discurso foi, é isso que vai acontecer aqui. Porém, a gente ainda vai ter um Banco Central independente, não vai ter ataque à lei do Banco Central independente. Ele vai conseguir permanecer independente aí ao longo do governo Lula. E isso é muito vantajoso, apesar de ser um cenário pessimista, porque o Banco Central sendo independente, o governo ele pode sim influenciar na economia, subsidiando investimento a juros extremamente baratos, como por exemplo o FIES foi, o governo emprestava dinheiro para a população pagar 2% ao ano, enquanto ele emitia uma dívida para financiar esse programa a 12, 15% ao ano. A conta não fecha. Subsidiar investimento imobiliário para as pessoas comprarem, financiarem suas casas através do Banco do Brasil, BNDES, isso pode acontecer. Porém, de um outro lado, a gente vai ter um Banco Central independente que vai ditar o ritmo da política monetária do Brasil. E quando eu falo política monetária, é taxa de juros, basicamente. E a taxa de juros ela é muito importante porque ela dita o ritmo de uma economia, né? Ela vai dizer quanto que custa o dinheiro brasileiro. Talvez, se o governo ele começar a exercer esse tipo de influência nas empresas estatais, como o Banco do Brasil, Petrobras, o Banco do Brasil, do outro lado, ele vai precisar aumentar os juros básicos da economia, a taxa Selic que está atualmente em 13,75%, para não sei, 15, 16, 17%, né? Para que isso chame a atenção dos investidores, tanto brasileiros quanto internacionais, para investir ali no Brasil. Então o Banco Central ele vai ser o único agente na economia que vai ter força o suficiente para conseguir atuar contra a interferência política na economia, nas políticas monetárias. E nesse caso, então, os juros vai elevar. Então, se você comprou pré-fixado, você vai perder dinheiro. Vai ganhar dinheiro quem tem pós-fixado, Tesouro Selic
ou algum CDB atrelado ao CDI. E agora um cenário de merda completa, literalmente, como eu coloquei aqui, merda completa, onde é esse cenário anterior que eu falei para vocês, porém com um ataque ao Banco Central Independente, né? E aí eles conseguem aprovar a alteração da lei e o Lula ele consegue nomear alguém para a presidência do Banco Central. E aí a merda começa a acontecer, o risco do Brasil dispara, não tem muita coisa que a gente pode fazer a não ser comprar dólar, o que o governo também pode limitar. Isso pode acontecer e a melhor coisa que você pode fazer nesse cenário de merda completa é comprar dólar. Eu acho muito improvável esse cenário aqui, mas estamos falando de PT, políticas passadas que a gente já viu que foi fracassado. Então, não adianta você comprar guarda-chuva depois que começar a chover. Você tem que se preparar antecipadamente. E agora um cenário mais moderado, onde eu acho que seja possível esse cenário se concretizar. Claro que se o governo não mostrar as suas garrinhas, né, afiadas, um governo do PT mais responsável, ele entendendo que as suas políticas do passado foram prejudiciais e que manter essas velhas políticas vai continuar sendo prejudicial para a economia brasileira, porém a gente viu que o PT ele não errou em nada, segundo a palavra do próprio PT e do próprio Lula, não erramos em nada, fomos completamente responsáveis de forma fiscal com o Brasil, com dinheiro público, aonde isso é responsabilidade, olha o passado. Mas esse cenário ainda pode acontecer, por quê? Porque o mercado ele tem um grande poder, o poder de castigar muito a economia brasileira pelo mercado de capitais, né? Mercado de dívida, mercado de ações. Se o mercado começar a ver que o Brasil está muito estressado, os juros vai começar a subir muito, o dólar vai disparar e o governo vai falar, pô, não dá mais pra gente continuar nessa velha política e a gente vai precisar ser mais tranquilos na nossa forma de governo. E aqui não tem ataque ao Banco Central Independente, tá? E aí então vai ter uma conversa entre o Ministério da Fazenda, Banco Central do Brasil, onde eles vão conversar, vai ter uma harmonia. O Roberto Campos Neto vai falar, olha, Haddad, a gente, nesse nível de responsabilidade que as coisas estão, a gente consegue abaixar a taxa de juros aí talvez para uns 10, 8%. Claro que sempre mantendo uma taxa de juros um pouco elevada, para evitar qualquer merda que vocês podem fazer aqui, né? Afinal de contas, não pode confiar 100% no que vocês falam. Seria da hora se o Campos Neto falasse isso pro Haddad, né? Mas, nesse cenário, seria um cenário possível, tá? Onde tem essa harmonia, onde o Banco Central concorda que ele pode abaixar a taxa de juros de acordo com algumas situações, se elas continuarem. Vamos ver como as coisas vão se comportar ao longo desse primeiro ano de governo Lula. E um cenário otimista, onde 99,999% de certeza que isso não vai acontecer, é um governo ser completamente responsável fiscalmente, politicamente e juridicamente. Ou seja, um mar de rosas para o Brasil que todo mundo quer, né? Mas é muito impossível que isso aconteça, um Estado ali atuando apenas em setores específicos de investimento, como saneamento, né? É um setor importante para o Estado estar investindo, mas é um cenário quase impossível, então eu não contaria com isso. E o que fazer então nesses 4 cenários? Como montar uma estratégia de investimento? Existem diversos cenários onde apenas uma variável muda ou outra variável muda. Como um resumo aqui seria apenas esses 4, né? Principalmente a base dos outros possíveis cenários. Então o que fazer? Bom, jovem gafanhoto, eu acredito que investir em ações que você conhece profundamente. Estatal não é o caso, não invista em estatal, senão você vai tomar na rabiola. Eu gosto muito de algumas empresas específicas do Brasil, por exemplo, a Klabin. A Klabin ela tem mais de 100 anos de existência. Ela já passou por tudo quanto é governo, hiperinflação, confisco da poupança, Dilma crises, Covid. E a gente tem diversas crises e a Klabin sobreviveu. É um exemplo de um bom investimento. Também tem empresas small caps que eu gosto muito, né? Então, aumentar participação nessas empresas, no caso do meu portfólio, tá? Tô falando do meu portfólio de investimentos. Aumentar a posição em algumas ações que eu acho que estão extremamente baratas, porque o Brasil tá muito barato. Colocar um pouquinho da minha carteira em pré-fixado, porque caso o governo seja um pouco responsável, a gente vai ver um ganho significativo com a marcação ao mercado, caso aquele cenário moderado lá ele se concretize, onde tem uma harmonia entre Banco Central e Ministério da Fazenda. Se esse cenário se concretizar, a taxa de juros tende a diminuir e aí o brasileiro vai ganhar muito dinheiro com marcação a mercado. Então, talvez tenha um pouquinho da carteira em pré-fixado. Estou considerando isso ainda. Pós-fixado é obrigatório para qualquer investidor do Brasil no cenário atual. Pós-fixado, porque se os juros aumentar, você precisa ter pós-fixado para conseguir compensar as perdas que você vai ter com inflação, não sei. Pós-fixado é um mantra que você deveria colocar na sua cabeça todo dia quando você vai dormir, quando você acorda. Compre pós-fixado, Tesouro Selic, CDB que paga o CDI. Então, isso você precisa ter obrigatoriamente. E também, para fechar, pré-fixado nos Estados Unidos, né? Porque eu acredito que, apesar do Brasil estar numa posição muito vantajosa em relação a outros países, eu acredito que os Estados Unidos vai começar a reduzir os juros muito mais rápido do que o Brasil. Então, comprar pré-fixado nos Estados Unidos via ETF
TLT, que você não encontra no Brasil, infelizmente. E agora, de fato, para finalizar, eu só quero pedir uma coisa que ela é de graça para você. Curta esse vídeo, se inscreva no canal. Essa meta de monetização aqui, a gente precisa atingir ela. Estamos crescendo, estamos chegando lá, mas eu não consigo isso sem a sua ajuda. Então, curte aí e se inscreve no canal. Eu sou Matheus Cipriano, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Tamo junto, valeu e até mais.